Bom dia a todos e todas. Para mim, um motivo de satisfação participar dessa reunião de conselheiros aqui do Cinesp. Há tempo que não venho. Conheci e fiquei profundamente sentido com a perda da nossa combativa Bené, quem tive muito contato ao longo dos últimos anos. Bom, a ideia aqui é falar a respeito da conjuntura política da reforma tributária e os seus impactos sobre a educação no plano municipal. Antes de falar especificamente sobre essas questões, eu queria inicialmente tecer algumas considerações sobre a importância e o significado da alternância do poder no plano federal ocorrida recentemente para os trabalhadores em geral e para os servidores públicos em particular. É preciso registrar que o novo governo se compromete a não fazer nenhuma reforma, que aprofunde o desmonte dos direitos trabalhistas e previdenciário dos trabalhadores e dos servidores públicos. Isto não é pouco, porque eu queria lembrar aqui que nos 6 últimos anos foram aprovadas algumas reformas que aprofundaram a exclusão no país. De um lado, retirando direitos trabalhistas dos trabalhadores do setor privado, de outro, negando acesso a direitos da população no que diz respeito a serviços públicos, e, portanto, suprimiram direitos trabalhistas, previdenciário e o acesso à prestação de serviços pelo Estado. Na área dos servidores públicos, apenas para dar um exemplo, houve a aprovação da reforma previdenciária em que houve o aumento do tempo de contribuição, o aumento da idade para efeito de aposentadoria, o aumento no valor da contribuição e a redução do benefício de aposentadoria. Além disso, ficou autorizado, e alguns estados e municípios já adotaram, a possibilidade de redução do limite de isenção para efeito de contribuição de aposentados e pensionistas por regime próprio. E uma vez adotada essa medida, e ela não sendo suficiente para combater o suposto déficit do regime próprio, viria uma contribuição extraordinária. Foi aprovado também, no âmbito de uma outra emenda à Constituição no último governo, uma regra de redução ou eliminação ao longo de 8 anos de renúncias e incentivos fiscais, e entre os elementos que poderão ser extintos nos 8 anos, e eu asseguro a vocês que o atual governo não fará isto, seria a eliminação da compensação das despesas com saúde e educação no imposto de renda. Assim como esse benefício também para idosos. Isso está aprovado, está na lei, mas não vai ser implementado, pelo menos nesse governo, e a tentativa de que se revogue isso. Bom, feitas essas considerações para dizer que há certa tranquilidade em relação a risco de perda de direito, quer dizer, não há esse risco objetivo, do ponto de vista de reforma em nível federal, com repercussão em estados e municípios. Queria então começar falando um pouco da conjuntura desde as eleições de 2022, demarcada de 2022 para cá. Nesse período, da eleição de 2022 para cá, o Brasil presenciou uma das conjunturas mais adversas
dos últimos 40 anos, né? De um lado, marcado pela recusa do ex-presidente Bolsonaro em aceitar o resultado da eleição. E de outro, pela composição do Congresso, que é hostil, majoritariamente hostil, à agenda desse novo governo. E além de permanecer, ainda com 2 anos de mandato, à presidência do Banco Central, um adversário notório do presidente da República. Hoje nós estamos numa situação em que a retomada do crescimento econômico está dependendo da redução da taxa de juros. E o presidente do Banco Central, quase que por um capricho, porque as agências de risco estão reconhecendo a sustentabilidade da dívida brasileira, estão reconhecendo que o país tem boas expectativas, boas perspectivas de retomada das atividades, mas essa taxa de juros escorchante tem impedido o investimento e a geração de emprego e renda. Está havendo até deflação e não há redução da taxa de juros no Copom, né? É deliberadamente uma decisão de dificultar a vida do novo governo. Além disso, o presidente que foi eleito e tomou posse, ele foi eleito com o compromisso de repor essas políticas públicas, de rever os excessos nesses marcos regulatórios que retiraram direitos, né? De reativar os espaços de diálogo que tinham sido todos fechados, né? Inclusive recentemente foi criado o Conselhão, do qual tenho a honra de fazer parte, e incluir novamente os pobres no orçamento público, e começou já dando aumento real para o salário mínimo, ainda que um aumento modesto, e reduzindo um pouco para esse beneficiário do salário mínimo, isenção na tabela do imposto de renda. Além disso, herdou um país de terra arrasada, né, com uma série de demandas reprimidas, com a máquina pública destruída, né, e o Estado sem qualquer capacidade de atender às demandas da população por conta do teto de gasto, do engessamento da despesa pública, né, e outras restrições fiscais instituídas nos governos anteriores. Né. Para vocês terem uma ideia, a crise fiscal era de tal gravidade que o presidente eleito precisou governar antes mesmo de tomar posse. Ainda na transição, que não houve, pelo menos de parte do Executivo, né, o presidente da República teve que construir uma emenda de transição capaz de abrir espaço no orçamento para manter despesas como, por exemplo, o funcionamento da máquina pública e o pagamento de programas sociais, que não seriam honrados caso não tivesse havido aquela mudança na regra de transição, abrindo o recurso, ampliando os recursos do orçamento. A situação no campo político também não era menos preocupante. Um conjunto de aliados do presidente derrotado, acampado num quartel em Brasília, articulava um golpe para impedir a posse do presidente eleito. E como consequência disso, né, dessa articulação e da recusa do presidente em reconhecer o resultado das eleições, houve um quebra-quebra em Brasília no dia 11 de dezembro, dia 12 de dezembro, que foi o dia da diplomação do presidente e do vice, né, e a destruição dos palácios do Planalto, do Supremo e do Congresso Nacional, 8 dias depois da posse, portanto, no dia 8 de janeiro. E o novo governo, para impor a ordem no país, teve que intervir na segurança pública do Distrito Federal, afastar o comandante do Exército, ambos por omissão em proteger os palácios, né, e a integridade física das autoridades, né, e requerer a prisão de todos os envolvidos naqueles atos do dia 8 de janeiro.
tentativa de golpe foi debelada sem derramamento de uma só gota de sangue, foi muito importante. E, superada essa fase, o governo então priorizou a sua agenda, que dependia do Congresso, tanto a agenda na dimensão social, com o retorno dos espaços de diálogo e da agenda social, quanto na dimensão econômica e fiscal, né? Especialmente o arcabouço fiscal e a reforma tributária, que seriam as condições indispensáveis para a retomada da atividade econômica, já que a questão da sustentabilidade da dívida é um elemento fundamental para decisões de investimento, a respeito de investimento, da capacidade do governo de honrar os seus compromissos, etc. E a reforma tributária e o arcabouço são duas condições fundamentais. O arcabouço, como vocês sabem, é uma regulamentação da emenda à Constituição da Transição, aquela que foi aprovada antes mesmo da posse do presidente. E o objetivo dela era, se não acabar, e não acabou, flexibilizar o chamado teto de gasto, que engessava a administração pública de tal ordem que ficava impossível expandir qualquer despesa, porque o teto de gasto tinha como referência o que foi gasto no serviço público em 2016 e a partir dali passou a ser corrigido pelo IPCA apenas, sem considerar receitas novas para esse efeito. E o arcabouço, então, ele tem o objetivo de flexibilizar ou regulamentar essa emenda que flexibiliza para, primeiro, restabelecer a vinculação de algumas despesas, especialmente com saúde e educação, à receita corrente líquida e não a um valor nominal só pelo IPCA, e, portanto, não poderia aumentar objetivamente, era só uma reposição daquele valor. Então, novas necessidades, para serem atendidas, teria que reduzir o gasto com as anteriores, né? E esse arcabouço, então, ele, embora tenha mantido, por exemplo, o Fundef dentro do teto de gasto, ele, na prática, permitiu o retorno à vinculação, isso resultou num complemento de recursos, né? E também permitiu que possa haver repasse para o Fundeb como consequência da elevação das receitas, né? Então, descongelou na prática esse fundo, né? Manteve ainda algumas regras, como a necessidade de congelamento se a meta fiscal não for atingida, nem houver aumento de receita, né? Quando a relação entre despesa primária, despesa obrigatória e a despesa primária atingir 95%, há congelamento. Mas isso está longe no plano federal e até mesmo em estados e municípios. De modo que há uma flexibilidade em que se garante um aumento real, além da recomposição decorrente do retorno à vinculação à receita líquida corrente, de pelo menos, em qualquer hipótese, de 0,6%, podendo chegar a 2,5% além da inflação, a partir de 2025, sendo que em 2024, se a receita superar 2,5%, ou muito além de 2,5%, pelo menos 70% dela pode ser alocado para efeito de ampliação do gasto. De modo que não é o ideal, mas é o possível dentro dessa conjuntura. E não é por outra razão que o mercado está cheio de elogios ao Haddad, né? Porque ele conseguiu, com bastante calibragem, né, convencer um Congresso hostil, sobre o qual vou falar na sequência. Então, o governo, para que ele tivesse chance, né, de repetir o sucesso de seus 2 mandatos anteriores, que foram mandatos que combinaram crescimento econômico, redução de desigualdades
e controle das contas públicas. Primeira vez na história do Brasil que, com democracia, né, se combate, se faz crescimento econômico, se reduz desigualdades e se controla despesa pública. Então, o presidente, para repetir esse sucesso, precisou, então, priorizar a sua agenda no Congresso Nacional. Mas qual era o problema central? O problema central é que esse Congresso, que foi renovado em menos de 50%, foi uma das menores renovações dos últimos anos, é um Congresso que, na prática, é uma continuidade piorada do anterior. Né? Inclusive mantendo os presidentes das duas casas e os principais líderes partidários. Então, a gente pode dizer que se trata de um Congresso que pode ser classificado como o mais conservador da história do Brasil, pós-redemocratização, né? E que também pode ser classificado como liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, à direita do ponto de vista do espectro político, conservador do ponto de vista dos valores e, para não dizer reacionário, vou usar a expressão refratário em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente. É um Congresso muito ruim. Felizmente, o eleitor teve a sabedoria de, ao eleger um Congresso à direita, escolher um chefe do Executivo mais à esquerda do espectro político. E o chefe do Executivo, quando tem legitimidade, iniciativa e disposição para governar, que se dedica a isso, não usa o mandato para fazer luta política, ele controla a agenda, especialmente a agenda econômica, social, e tem controle do orçamento público. E, portanto, vai fazer com que o pêndulo desse Congresso, que iria para a extrema-direita, caso tivesse havido a reeleição, venha mais ao centro. E é o que está objetivamente acontecendo no país. Então, se relacionar com um Congresso desse, que foi empoderado nos últimos anos, o Congresso se apropriou de um volume de recursos do orçamento assustador. Criou a tal da emenda PIX, deu caráter impositivo às emendas individuais, deu caráter impositivo às emendas coletivas, criou o orçamento secreto, ou seja, quadruplicou o volume de recursos do fundo eleitoral e partidário, de modo que avançou fortemente sobre o orçamento público. Isso acontece sempre em governos fracos, que foi o segundo mandato da Dilma, em que houve as emendas impositivas individuais, no Temer houve as coletivas e a emenda PIX, e no Bolsonaro o orçamento impositivo, o orçamento secreto, melhor dizendo. Então é um Congresso que, empoderado, viciado em concessões do Poder Executivo, né, e que tinha sido o principal responsável pelos desmontes promovidos, né, nas políticas públicas, né, dando sustentação aos governos anteriores. E vem um novo governo que pensa diametralmente oposto ao que pensa o anterior, né, com nova visão de mundo, né, em relação a valores, costumes, em relação ao papel do Estado na economia, em relação às questões sociais e ambientais, difere. Então, você é um governo que tem compromisso com a democracia, com a ciência, com a diversidade, com a justiça e com o combate à exclusão social, né, diferentemente do anterior, que pensava o contrário disso, né, e que deixou, esse governo anterior, o país completamente dividido e com dúvidas a respeito da lisura do processo eleitoral. Então não é trivial governar num ambiente difícil como esse. Então é nesse contexto que a gente deve ver e discutir a reforma tributária. A reforma tributária é um tema recorrente no Brasil, né? Sempre que há troca de governo, crise fiscal do Estado ou concentração de renda concentração de recursos em poder da União, esse tema retorna à agenda da sociedade, do parlamento e do mercado. Pode verificar que isso é recorrente. Sempre que acontece um desses episódios, ele volta, esse debate volta. Além disso, ele
é forçado, se justifica pelas transformações econômicas, tecnológicas, comerciais e nas relações de trabalho, porque é natural que haja pressão, né, de mudança no sistema tributário, especialmente no caso agora, após esse período de paralisação da economia e de grandes gastos governamentais decorrente da pandemia da Covid-19. Né? Então, se justifica plenamente. As reformas tributárias no Brasil e no mundo, geralmente, elas são produto de muita pressão da sociedade, né? Que quer redividir a forma de participação da riqueza, fazer justiça social, mas, em geral, elas acontecem para que o país se adeque às regras internacionais em matéria tributária. No caso brasileiro, realmente a situação tributária é muito complicada, porque o sistema tributário é confuso. São milhares de normas que são editadas semanalmente, milhares, porque só municípios no Brasil tem 6.000 e pouco. Cada um, pelo menos, faz uma norma por semana. Seja para dar isenção para um setor, seja para cobrar tributo de outro, ou seja, está ajustando sempre essa regra. Então, se atribui as principais mazelas do Brasil à reforma tributária. Então, há um diagnóstico de quase unanimidade de que o sistema tributário brasileiro é injusto, irracional, penaliza os mais pobres, estimula a evasão e a sonegação e operacionalmente é caro para quem paga e para quem recebe. Isso é o diagnóstico. Essa reforma tributária combate todas essas mazelas? Claro que não. Ela está limitada, focada num desses aspectos. Você tem tributo sobre patrimônio, sobre renda e sobre consumo. E está se tratando basicamente de um deles, que é sobre o consumo. Então, sempre que se promete uma reforma tributária que busca simplificar o sistema, racionalizar o pagamento e recebimento de tributo, distribuir melhor a carga e promover justiça, costuma ter um apelo social muito forte e, portanto, é desejado por todos. Então, em razão disso, se constata, né, um certo consenso na sociedade, no mercado e no parlamento e no governo sobre a necessidade e até a urgência de uma reforma tributária. Então, esse é o diagnóstico. Entretanto, apesar desse aparente consenso, desde 1988, né, nenhum presidente da República reuniu maioria para promover uma reforma abrangente, o que é compreensível pela complexidade, pela polêmica que o tema envolve. E ele envolve uma série de disputas que a gente vai falar aqui delas. Né? Então, de fato, promover uma reforma tributária não é uma tarefa trivial, né? Porque ela tem que enfrentar e superar pelo menos 4 ordens de disputa, mesmo que essa reforma seja numa fração menor, ou melhor, dos três tributos, né, sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo, incida apenas sobre um, e está incidindo sobre o consumo. Então é uma disputa que envolve, de um lado, ou melhor dizendo, uma disputa entre a sociedade, os agentes econômicos e sociais, e os governos, a sociedade querendo pagar menos imposto e o governo querendo arrecadar mais. Uma disputa entre os 3 níveis de governo, União, Estados e município, cada um querendo ampliar sua participação no bolo. Uma disputa entre regiões, cada uma, as que têm incentivos querendo manter e as que não têm querendo retirar de quem tem, né? E uma quarta entre os setores da atividade econômica, cada um querendo um tratamento diferenciado, né, em razão da complexidade da cadeia produtiva ou em função de geração de emprego, etc. Então é uma dificuldade muito grande. Então, por todas essas razões, a realização de uma reforma tributária em regime democrático não é uma tarefa fácil. É tanto que reformas tributárias mais estruturais só foram realizadas ou por Assembleia Nacional Constituinte, após uma ruptura, né,
ou em períodos ditatoriais. Em período democrático não é comum. E nesse aspecto, a aprovação dessa reforma tributária na Câmara, que vai ser aprovada no Senado, que vai retornar para a Câmara, foi um feito e tanto, né? E isso vai ter repercussão muito positiva para o Brasil, porque vai criar as condições para entrar, por exemplo, para a OCDE, né? Que era uma condição de uniformizar o tratamento tributário, especialmente em relação ao consumo, né? Embora, no primeiro momento, ela trate apenas em nível constitucional do consumo, mas ela sinaliza que deve haver mudanças em relação aos demais aspectos. O que diz essa proposta, né? Do que ela trata, né? Ela está centrada no debate a respeito de uma emenda constitucional apresentada, 45, apresentada por um deputado aqui de São Paulo, o Baleia Rossi, que foi elaborada por uma organização da sociedade civil, né, que debate cidadania tributária, né, e foi apresentada no Congresso juntamente com uma outra proposta, a PEC 110, no Senado, ambas tratando da criação de um IVA nacional, né, com diferenças, com detalhes que a gente vai rapidamente mencionar aqui. Antes dessas PECs, tinham outras que foram aprovadas, inclusive em comissão especial, estando em condições de votação no plenário, mas que não andaram. Essas duas é que motivaram, em 2019, o debate a respeito do tema e está caminhando, na minha avaliação, celeremente. Então, uma reforma aprovada, ela é resultado de uma combinação dessa PEC 45, que tramita na Câmara, e a 110 do Senado, e trata essencialmente de tributação sobre tributo em nível federal, né? E, portanto, mantém as regras atuais em relação ao tributo sobre renda e sobre patrimônio, mas recomenda, né, uma nova conformação nas leis ordinárias e complementares, no sentido de completar essa reforma. Então, em essência, a reforma institui um IVA, que inicialmente, na PEC 45, era um IVA único, mas que evoluiu para pegar parte da PEC 110, um IVA dual sobre consumo. Então, no caso da União, cria-se a tal da contribuição sobre bens e serviços, CBS, né, que é um tributo federal que substitui PIS e COFINS. E no caso dos estados e municípios, se cria o IBS, que é imposto sobre bens e serviços em âmbito subnacional, incluindo estados e municípios do Distrito Federal, que substitui o ICMS e o ISS. Então, é basicamente uma unificação desses tributos. Então, em lugar de existir 27 legislações estaduais a respeito de ICMS e 5.800, sei lá quantos municípios tem no Brasil hoje, 5.500, 5.600, legislação municipal, vai haver uma única legislação tratando dessas regras. Os prefeitos estão esperneando, porque vão perder poder de fazer concessões para amigos. Mas a proposta se pauta pelo princípio da neutralidade, pelo menos até 2032. Não há nenhum risco de perda efetiva de receita, e mesmo que se houvesse, teria autorização para compensar em outros mecanismos. Está se criando, juntamente com o imposto que substitui o IPI, que é um imposto seletivo no âmbito federal, está se permitindo a criação de uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados no plano subnacional. Então, está se criando um mecanismo para viabilizar isso. E existe um fundo que compensa eventuais perdas, de modo que não há evidência
de perda de receita e ninguém faria uma reforma para reduzir o que se arrecada atualmente. O que pode fazer é diluir essa carga para que mais pessoas contribuam e, portanto, se dê mais justiça a essa carga tributária. Assim, essa reforma, como regra, ela não altera a Constituição em relação a tributos já existentes, que incidam sobre outros fatos geradores, né? Imposto de renda, etc., não está tratando. Vai ser tratado numa segunda etapa na lei ordinária, lei complementar, que serão vistos. De qualquer maneira, pelo dos setores sociais, que se sentiu muito incomodados você pagar IPVA, por exemplo, de um carrinho velho, né? E iates, jet ski, helicóptero, né? Lanchas, jatinhos, etc., não pagavam IPVA. Está sendo autorizado a cobrar e dentro do IBS, desse imposto que inclui estados e municípios, 50% dessa receita vai para os municípios. Então é uma possibilidade, uma fonte ainda de receita. Isso vai ser, e além disso, recomenda-se que o Poder Executivo, em 180 dias, trate da questão da renda. E, portanto, ao tratar da questão da renda, vai ter que fazer uma coisa que só o Brasil não faz, que é não tributar lucros e dividendos. Qualquer um de nós aqui paga mais imposto do que o banqueiro mais rico do Brasil. Porque a renda dele é de dividendos, é de lucros. E sobre lucros e dividendos não incide na pessoa física nenhum centavo de imposto. Então, isto vai certamente ser dado andamento. Então, o IVA atual, que inclui o IBS e o CBS, ele possui algumas características, né? Tem uma base ampla, uma legislação única, cada ente fixa a sua alíquota por lei específica, mas essa alíquota tem que observar o que for definido em lei complementar. A alíquota fixada pelo ente incidirá sobre todas as operações de bens e serviços. O tributo vai ser cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e município no destino final. Ou seja, hoje você, quando faz uma compra de bens ou serviços, você paga o imposto onde você no local de produção desse bem ou do serviço. Então, por exemplo, um estado como Piauí, que é um estado pequeno, que tem um dos itens de importação, mel de abelha, é muito desigual para concorrer com São Paulo, por exemplo, porque ele consome os produtos produzidos em São Paulo e se beneficia desse tributo, né? Então, a cobrança no destino é uma coisa importante. Será não cumulativo, portanto, vai se compensar nas diversas etapas, é muito importante para a produção, não integra a base de cálculo, a sua própria base de cálculo, e não será objeto de incentivos e benefícios, exceto alguns casos que a gente vai mencionar aqui. Então, tem algumas características muito importantes, que são o fato de que há uma certa uniformidade, né, nessa tributação, o que é absolutamente importante para que as pessoas não sejam prejudicadas em função desses aspectos. Então, por exemplo, terão os mesmos fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos, as mesmas imunidades, os regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, regras de não cumulatividade e de creditamento, ou seja, há uma espécie de isonomia em relação tributária em relação aos bens e serviços em todo o país. Então, uma legislação uniforme, extremamente importante. E observando alguns princípios, entre os quais
o princípio da transparência, que é o fato de que hoje o tributo é cobrado por dentro. Você não sabe quanto paga de tributo, agora vai ser pago por fora. Você vai saber quanto custa a mercadoria e quanto incide sobre ela de consumo. Você paga um valor só, mas você sabe que parte desse valor é para a produção do bem ou do serviço e parte. Então, essa clareza é importante. A lei complementar vai especificar as regras de distribuição e arrecadação dos impostos, o regime de compensação entre os vários níveis de governo, a forma e prazo para ressarcimento de crédito acumulado, o critério para definição do ente de destinação da operação, os regimes específicos para a tributação, combustíveis, lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde, concurso de prognóstico, etc. A forma como poderá ser reduzido o imposto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte, o processo de administração fiscal e o seu impacto, a administração fiscal do imposto. As hipóteses de devolução é interessante. E você vai saber quanto você está pagando pela produção do bem ou do serviço e quanto de imposto. A parte do imposto, na legislação, os mais pobres vão receber de volta isso. Então vai haver uma devolução, né, do imposto a pessoas físicas, inclusive com a definição dos limites, de um objetivo claro de reduzir o renda. Então, quem tem alta renda não recebe de volta, mas quem tem baixa renda recebe fiscal, sem dúvida nenhuma. E as hipóteses de diferimento de imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros. Além disso, essa reforma inclui um nível constitucional chamado Conselho Federal de Serviços. A prerrogativa é o CONFAS, mas estados e municípios têm uma franquia muito grande para fazer isso. Perdem essa autonomia. A governança vai esse passa a ter muito poder. Ele uniformiza a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Ele define a forma de arrecadar e efetuar as compensações de distribuir o produto da arrecadação entre os 3 níveis de governo. Ele dirime as questões suscitadas no âmbito do contencioso administrativo e tributário. Né? E esse conceito dos estados e do Distrito Federal, mais 27 representantes dos estados e municípios, dos municípios e do Distrito Federal, melhor dizendo. Porque o Distrito Federal tem as 2 dimensões, ele é ao mesmo tempo estado e município. E desses 27 integrantes dos municípios, 13 serão escolhidos levando em consideração a proporcionalidade da população. Então tem um critério de proporcionalidade. E os outros 14, uma regra geral para todo o país. E esse conselho, portanto, ele coordenará a atuação integrada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no que diz respeito à fiscalização, ao lançamento, à cobrança e à representação administrativa e judicial. Essa proposta de reforma tributária, ela, por regra, define uma linha. Ela é dividida, incide sobre a maioria dos produtos ou bens, uma alíquota reduzida de 60%, com a redução de 60%, portanto, incidindo só sobre 40% para alguns setores da economia, e a alíquota zero, ou redução de 100% para outros setores. Então, por exemplo, a alíquota reduzida de 60%. Serviço de educação só paga 40% dessa alíquota que foi definida, que se imagina que será aí em torno de 25%. Serviço de saúde, dispositivo médico de acessibilidade para pessoa com deficiência, medicamentos
produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Está vendo aqui a coisa positiva, né? Você dá um subsídio para que as pessoas possam ter acesso a cuidados básicos. Serviço de transporte coletivo de passageiro, produtos agropecuários, insumos agropecuários, produtos artísticos, culturais, etc. E isenção em relação aos serviços, né, na área de transporte de passageiro também, e redução de 100% da alíquota, portanto, zero tributo, para a cesta básica. Para dispositivos médicos de acesso a pessoas com deficiência, em duas dimensões, tem alguns que vão ter alíquota de 40% e outros alíquota zero, pagam nada, né? Então vai ser definido isso na lei. Com relação à transição, a transição é muito longa, essa reforma será implementada ao longo de 8 anos, né, de forma gradual, ao longo de 8 anos, para esses tributos, né, sendo que a transição para repartição de receitas será de 50 anos. Então, essa choradeira dos municípios não faz muito sentido, porque isso vai ser 50 anos. Para se ter uma ideia, o IBS, que é dos municípios, de 2026 a 2028, a alíquota é de 0,1. Né? Quer dizer, muito pequena, continua tudo igual como antes, então não vai ser quase praticamente nada afetado. Só a partir de 32 é que começa de modo mais intenso essa mudança. Então é importante ter presente isso para que se saiba que tem esse fundo de compensação e que, portanto, não será tão célere assim. Então, esses tributos todos, IBS, CDS, etc., eles só substituirão integralmente os impostos que eles estão extinguindo a partir de 32. Né? Então, tem bastante tempo aí pela frente, portanto, é uma transição absolutamente generosa. Sobre os impactos na educação municipal, em princípio, eu não vejo nenhum impacto negativo. Porque se eventualmente, e não vai ter, porque tem o princípio da neutralidade, houver perda de arrecadação no seu conjunto, tem um fundo de compensação que compensa isso. E a regra de transição é tão generosa, tão longa, de 50 anos, que se for constatado algum risco, né, e você pode medir com a contribuição de 0,1% no período que ela vigorar, né, se houver perda de receita, se adequa à regra. Então não há esse problema. O que está havendo, na verdade, é um incômodo, porque a governança está saindo do prefeito para o Conselho Federativo. Em uma cidade com as dimensões da cidade de São Paulo, o prefeito pode fazer muita concessão, né, atender muito amigo, né, resolver muitos problemas, e vai perder essa governança, essa prerrogativa. Né? Então, do ponto de vista municipal, se tiver alguma perda, ela vai ser compensada pelo fundo, tem uma regra de transição longa. Até 32, esse fundo de compensação compensa tudo. Se não houve, portanto, qualquer modificação em relação à continuidade dos municípios destinarem pelo menos 25% da receita para a educação, né? E, portanto, em princípio, não há prejuízo quanto a isso. E mesmo, como disse, na hipótese de haver alguma perda de receita nesse aspecto do consumo, a emenda autoriza claramente a progressividade em relação à renda, né, em relação ao patrimônio, portanto, tem mecanismo de compensação que resolve isso. Então, a reforma tem como lógica simplificar o sistema tributário, ampliar a base tributária, eliminar a chamada guerra fiscal, né, criar um imposto seletivo que vai incidir sobre o consumo
de produtos com externalidades negativas, como bebidas, cigarro, combustíveis, ou coisas consideradas supérfluas, né? E além de eliminar a cumulatividade, né? Então é uma reforma que, embora bastante parcial, ela melhora muito a governança das empresas, que não tem que se preocupar com 1.700.000 normas a respeito de tributo. Vai se limitar a uma em relação a tributo, por cada ente federativo. Então, é muito importante. Agora, o que é para analisar? O que pode analisar é que, do modo como foi proposto, e no mundo inteiro, infelizmente, está sendo assim, ainda há regressividade, porque a carga tributária incide mais fortemente sobre o consumo, e quem compromete a maior parte da sua renda com o consumo são os mais pobres. Mas, de qualquer maneira, há o alento de que aqueles que a lei vai definir quem é que vai ter direito a receber o imposto de volta, vai amenizar isso. Um problema, que isso vai ter que ser resolvido depois, porque trata de consumo, que é o seguinte, que é urgente, precisa resolver. É garantir uma fonte de recursos para a Seguridade. A Folha não dará mais conta de manter a Previdência Pública. Vai ter que passar para o faturamento ou para a receita, enquanto não chegar a um valor exorbitante. Hoje a automação, a digitalização está reduzindo muito o vínculo formal, e vai ter uma dificuldade. Não resolve plenamente o problema da justiça fiscal, porque, como já disse, mantém o consumo como a principal fonte. Não prioriza a justiça fiscal de modo mais acentuado, porque mantém a taxação sem considerar a capacidade contributiva. Então vai ter que vir outras reformas por lei para tratar disso. Então seria isso, grosso modo, que eu queria trazer para a reflexão de vocês. Essa proposta está no Senado Federal. O relator vai ser um senador do estado do Amazonas, o Eduardo Braga. É um senador qualificado, conhece do tema, promete concluir a reforma lá até outubro, de tal modo que retorne para a Câmara e até dezembro esteja promulgada e, portanto, entre em vigor de acordo com essa cronologia estabelecida. Então, do ponto de vista de vocês, tem muito mais, vamos dizer assim, preocupação em razão da manifestação das autoridades que vai ter impacto negativo, mas tudo indica que não haverá, tá, qualquer impacto negativo na área da educação. É tanto que lá, em momento algum, houve movimentação dos segmentos vinculados à educação no âmbito da reforma tributária. Não houve participação nem das empresas de educação, nem dos profissionais de educação, porque o tema definitivamente não foi tratado nessa fase da reforma. Quando vier a ser tratado, e se vier a ser tratado, aí sim pode ser objetivo, pode ser motivo de maior preocupação. Mas não assumam as preocupações do prefeito, que são de outra ordem, não dizem respeito diretamente a você. Muito obrigado.